Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui, eu vou apresentar para vocês um novo módulo que eu acabei de terminar, responsável por construir a memória de cálculo. Bom, isso aqui vocês já tinham conhecimento, né? A parte de manutenção, serviços e produtos que já foi entregue. Aqui também a gente tem a parte de criar clientes e vincular oportunidades. Então aqui eu já peguei um cliente que eu já tinha cadastrado e aí eu vou dar continuidade dentro de uma das oportunidades selecionadas desse cliente, que é essa daqui, reforma da clínica RR. Inclusive foi uma que vocês passaram para mim. Então ele abre aqui os detalhes e eu vou continuar. Clicando em continuar, ele vai para o cadastro da memória de cálculo. Bom, aqui ele traz os dados, né, o dado do cliente e o dado da oportunidade escolhida. E aí aqui você tem um fluxo, né? O fluxo primeiro você tem que ter uma sessão. O que seria essa sessão? Então eu vou cadastrar uma sessão aqui de mobilização, por exemplo. Beleza. E aí eu quero inserir um serviço que existe na Cent. Então eu selecionei aqui esse checkbox e vou informar aqui um uniforme, por exemplo. Então eu vou pegar aqui uniforme bota, e aí eu vou adicionar os itens da memória relacionados a esse serviço. Então aqui seria, por exemplo, reforma 5 ajudantes. Eu vou informar a quantidade, vou adicionar. E aqui você pode informar também várias quantidades, né? Você pode detalhar da maneira que você quiser. Então aqui eu vou colocar 5 pedreiros. Então aqui eu vou colocar mais ok e vou inserir a memória de cálculo. Registro atualizado com sucesso. Aqui ele mostra um resumo, né? Então mobilização, quanto de mão de obra, quanto de material e qual que é o total. E aqui um total geral. E aqui as informações relacionadas à memória de cálculo. Então, por exemplo, aqui eu vou inserir um novo, só que esse cara aqui ele está na Edif, por exemplo. Então eu vou colocar aqui, então reforma, vou colocar 100 unidades. Vou colocar aqui mais 100 e vou adicionar. Inserir memória de cálculo, ok. Então aí ele vai adicionando os itens, né? Então eu tenho aqui um primeiro item, o assinador, que a gente acabou de escolher, e o segundo item que é o uniforme a bota. E ele traz todo o detalhamento e um resumo desses valores. E aí aqui você pode ou excluir ou atualizar. Então se eu clicar em excluir, automaticamente ele exclui e já refaz o cálculo, ou eu posso clicar aqui em atualizar, ele carrega aqui pra gente e pra gente dar continuidade e fazer algum ajuste de alguma coisa que foi inserida de maneira incorreta. Então por enquanto é isso, tá pessoal? A gente vai se falando. Abraço.